Acabou agora há pouco a primeira coletiva do Mano Menezes como técnico do Fluminense. Uma coletiva muito importante, que agradou muita gente, desagradou muita gente também, porque muita gente não aceita aí o contexto como ele veio para o Fluminense, até a atual situação que o clube está hoje. Mas o importante é que nesse vídeo a gente vai falar muito sobre essa coletiva e sobre a notícia mais importante que ele deu nessa coletiva, de que o André vai ser titular na quinta-feira contra o Internacional. Então a gente vai falar muito disso nesse vídeo. Antes, deixa eu te pedir, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, participa aqui comigo. O espaço de comentário aqui é um espaço para você deixar a sua opinião. Compartilha também esse vídeo nas redes sociais. E vamos falar da coletiva aí do Mano Menezes, o novo técnico do Fluminense. A coletiva foi bastante importante. O Mano Menezes é um técnico, uma pessoa, né, bastante tranquilo, um cara bastante inteligente para se comunicar, bastante inteligente para falar. Evitou tocar em alguns temas que eram mais críticos, como por exemplo reformulação, e é muito coerente a posição dele, a maneira como ele trata esse assunto, porque uma vez que ele diz que ele tem um bom elenco em mãos, é bem complicado ele falar que ele precisa de outros jogadores. Ele poderia criar um clima ruim, desnecessariamente ali com o grupo, então ele evitou falar em reforços. É claro que o Fluminense vai se reforçar na janela de transferência de meio de ano. O Fluminense precisa sim trazer zagueiros, o Fluminense precisa trazer meio campo, o Fluminense precisaria trazer quase que meio time. Mas ele evitou tocar nesse assunto para evitar criar ali um clima desconfortável entre os jogadores. Ele está chegando agora e ele precisa saber preservar e gerenciar o bom ambiente ali com o grupo para conseguir fazer o trabalho dele bem. Outro tema que perguntaram para ele é em relação ao Renato Augusto. Renato Augusto, ao que tudo indica, saiu do Corinthians porque o Mano indicou que o Corinthians não renovasse com ele. Ele evitou tocar nesse assunto, falou que o Renato Augusto é tecnicamente um dos melhores jogadores que o Fluminense tem, um dos melhores do Brasil, e que vai ser importante assim como os outros. Nessa declaração em específico, eu não senti tanta segurança, até porque a gente tem visto o Renato Augusto nos jogos aí do Fluminense, ele pouco tem apresentado, ele mal consegue se manter ali muito tempo em campo, então eu acho que gradativamente o Renato Augusto vai aí perdendo seu espaço, o pouco espaço que ele tem no Fluminense hoje. A boa notícia é que ele confirmou que o André deve ser titular no jogo de amanhã contra o Internacional. O André, que vem de lesão aí há muito tempo, está fazendo controle de carga, está fazendo reintegração com o grupo, está treinando com bola, e a gente sabe, a gente já viu o quanto ele faz falta no time do Fluminense, o quanto ele é importante no esquema tático, o quanto ele é importante defensivamente, ofensivamente. Eu vi até uma declaração interessante aí no outro canal de Fluminense, o canal do Gugu Tricolor, talvez você conheça também, que ele falou que para ele o André é 75% do time do Fluminense, e nos últimos tempos a gente tem visto que se ele não é 75%, ele é pelo menos 50%, e o outro 50% são o John Arias. Eles dois estão fazendo muita falta para o Fluminense. O John Arias está na Copa América, jogou contra o Brasil ontem, e a gente precisa aí entender até onde a Colômbia vai na Copa América para saber quando o John Arias vai poder voltar. Já o André, se ele voltar amanhã contra o Internacional, vai ser utilizado e vai ser muito bem utilizado, porque a gente precisa voltar a pontuar e a gente precisa de um jogador como o André. Um jogador que é seguro defensivamente, que chama responsabilidade e que é importante no esquema tático como ele sempre foi. A coletiva do Mano Menezes, ela agradou muita gente, até pelo tom mais amistoso que ele tem, bem diferente do Diniz. O Diniz era um cara bem explosivo, que muitas vezes ele respondia muito diretamente a determinadas perguntas, algumas que eu acho inclusive que eram tendenciosas, mas outras não, outras eram perguntas pertinentes. O Diniz é sempre um cara pouquíssimo paciente nas coletivas, a gente sabe disso. Não é uma crítica aqui ao Diniz como profissional, até porque se você acompanha o canal, você sabe que eu gosto muito do trabalho dele, inclusive não queria que ele tivesse saído, mas é um fato que nas coletivas o Diniz era um cara difícil de lidar muitas vezes. Já o Mano Menezes é um cara bem mais sociável, um cara bem mais ali, de diálogo, de conversa, de ouvir e de falar de maneira muito clara e muito pautada aquilo que ele quer responder. Isso agradou muita gente. No contexto geral, a gente sabe que como boa parte da torcida não queria o Mano Menezes, ele vai ter uma certa resistência, vai ter gente pegando no pé dele, criticando ele por qualquer coisa que ele falar, mas nesse momento a gente tem que ser equilibrado. Se você está muito empolgado com a chegada do Mano Menezes, eu acho que você tem que ter calma. E se você está muito revoltado, está muito chateado com a chegada do Mano Menezes, eu acho que você tem que ter calma também e esperar as coisas acontecerem. A gente precisa pontuar, a gente precisa voltar a vencer, precisa sair da zona de rebaixamento. O Mano Menezes é um técnico experiente, é um técnico que já fez esse tipo de trabalho, é um técnico que já foi campeão de Copa do Brasil, é um técnico que já foi técnico de seleção brasileira. Inexperiente a gente sabe que ele não é. E ele tem capacidade sim para tirar o Fluminense dessa situação.
Talvez ele não seja o estilo de técnico que a gente gostaria, muito por conta do perfil defensivo que ele tem, do histórico defensivo, de times defensivos que ele montou. Eu, pelo menos, eu gosto de um time um pouco mais ofensivo, com mais controle de bola. Ele falou até das modificações que ele vai fazer em relação ao que o Diniz fazia e a proposta de jogo dele. Eu achei interessante que ele falou que não vai desmontar tudo que o Diniz fez, até porque se a gente tinha o parâmetro de dizer, por exemplo, que quando o Diniz foi para a seleção, era difícil a seleção se acostumar com o trabalho do Diniz, porque jogava de uma maneira específica no clube e chegava nos jogos da seleção e tinha que jogar de uma maneira totalmente diferente. A mesma coisa vai acontecer agora com o Mano Menezes. O time jogou nos últimos 2 anos de uma maneira, jogou nos últimos 2 anos no padrão Fernando Diniz, aquele padrão de aproximação, de jogo aposicional e de outras coisas que a gente sempre falou e que a gente sabe aqui, e volta a jogar agora num jogo um pouco mais convencional com o Mano Menezes. E essas mudanças com certeza não vão acontecer do dia para a noite. Ele vai fazer ali uma transição na maneira de jogar, ele vai fazer ali tentar aproveitar o melhor possível, o máximo possível aquilo que o Diniz construiu de bom e tentar se desvincular daquilo que não estava dando certo, que são coisas que são óbvias para todo mundo e todo mundo já falou aqui 1 milhão de vezes. Essa transição ela é boa, ela é positiva. Eu acho que é uma maneira inteligente de fazer a gestão daquilo que funcionava e daquilo que não funcionava mais. Com certeza ele vai achar um equilíbrio entre a proposta dele de jogo e aquilo que o elenco tem para oferecer. O elenco tem muitas características específicas, são jogadores muito técnicos, mas fisicamente, velocidade, isso a gente sabe que a gente está devendo muito. O time é um time lento, é um time já envelhecido e todo mundo sabe disso. Ele vai ter que gerenciar isso muito bem para conseguir voltar a pontuar e para conseguir tirar o time da zona de rebaixamento. Mas de modo geral a coletiva foi boa e ao longo do tempo a gente vai se acostumando aí a ver o Mano Menezes no comando do Fluminense. Tem muita expectativa para o jogo de amanhã, saber como que o time vai se comportar, se a gente vai conseguir voltar a pontuar e a gente precisa fazer isso o mais rápido possível. Cabe a nós aqui do nosso lado torcer para tudo dar certo, quer você goste do Mano Menezes ou não, a gente nesse momento tem que torcer para o Fluminense dar certo e voltar a pontuar. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu o vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.